Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Você sabe que Jesus foi nosso exemplo em tudo, né? Por exemplo, ele nem precisava ser batizado. João Batista não queria batizar, ele falou: eu vou batizar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falou: olha, você tem que me batizar para que se cumpra toda a justiça. Eu preciso ser exemplo para todo mundo. Jesus é o nosso exemplo. Se você estudar minuciosamente a vida de Jesus, você vai viver uma vida mais leve aqui na terra. Não uma vida sem problemas, porque é impossível, mas uma vida mais leve. Tem muito peso que você carrega que não precisava carregar. O mundo jaz no maligno, no mundo teremos aflições. Não tem como dizer que você não vai ter problema aqui. Isso não tem como dizer. É certo que vai ter. Agora, não precisa ser tão sofrido e pesado como é para alguns. Se nós estudássemos a vida de Jesus e entendêssemos os seus caminhos, sofreríamos menos, teríamos mais sorriso no rosto para mostrar através do nosso testemunho quem é Jesus através de nós. Mas tem mais gente dentro da igreja reclamando do que gente está lá fora. Tem mais gente com cara carrancuda aqui do que gente lá fora. Tem mais fofoqueiro aqui dentro do que lá fora. Porque a gente cisma em pensar que vir à igreja muda a gente. Vir à igreja fortalece a nossa fé. Não deixe de congregar. Mas o que muda é nós sermos imitadores de Cristo. E não é fácil fazer isso, porque entre nós e Cristo tem uma coisa que nos impede o tempo todo de sermos como Ele: as nossas emoções. Por exemplo, Jesus fala assim: olha, se alguém bater na sua cara, olha, instrução fácil, mole, direta, simples. Se alguém bater na tua cara, dá a outra. Sim ou não? Não é uma direção clara, simples. Agora vai fazer isso. E por que você não faz? Por causa das suas emoções. Suas emoções não deixam. O sentimento de bateu, levou, de não leva desaforo para casa, comigo é assim. Quem é você? As emoções não nos deixam sermos iguais a Cristo. A nossa carne está o tempo todo desejando coisas totalmente contrárias ao que Cristo faria. E como Jesus é o nosso maior exemplo, eu quero que você preste atenção na vida de Jesus, e nós vamos nos ater hoje na tentação do deserto, para que você entenda que desertos são necessários para quem vai ser usado. A gente comete um erro muito sério. Olha, crente tem um problema muito sério. Ele pede uma coisa para Deus só pensando no resultado, ele não pensa no que vem junto. Quando você fala assim: Deus, me dá um marido, você está pensando só no beijo em frente à Torre Eiffel, em Paris. Você está pensando no resultado. A convivência não vai ser fácil. O ronco não vai ser fácil. Esses dias a Janine veio com a história que eu estou roncando. Eu falei: o quê? Para de mentir, poxa. Ela me filmou. Eu falei: ó, mas isso começou recentemente. Esses dias uma irmã chegou para mim e falou assim: Tiago, meu marido, quando eu casei com ele, era um galã, agora ele está um galão. A gente pede coisas a Deus imaginando só o resultado que está na nossa cabeça e não o que vem junto. A gente pede dinheiro e esquece que junto com o dinheiro vai vir problemas que o dinheiro traz. Inveja dos outros, problemas jurídicos, contábeis e tudo isso que o dinheiro traz. Vazios existenciais. Nós temos muita dificuldade de entender que na vida não tem almoço grátis, tudo tem um preço, tudo. Você tem que decidir qual preço você quer pagar. Se você quiser emagrecer, é um preço. Se você quiser continuar acima do peso, é outro preço. Se você quiser ser solteiro, quero ser solteiro, é um preço. Quer casar, é outro preço. Ou seja, na vida tudo tem um preço. E não quer dizer que um preço é mais barato que o outro, não.
Tudo é preço. Então quando você fala assim, Jesus, me usa, cuidado quando você pede isso para Deus. Eu vim aqui te alertar. A gente sempre quer uma palavra boa. Ai, profetiza que eu vou ter um dom. Profetiza que eu vou ser usado. Eu vou até profetizar no final, mas primeiro eu quero te alertar para tudo que vai vir junto com o teu dom, junto com o teu ministério, junto com a palavra que vai vir sobre a tua vida. Eu acredito que daqui vão sair ministérios que vão abençoar as nações. Que Deus vai derramar os dons espirituais e que você vai ser conhecido pelos dons que manifesta e não pelo diploma que conseguiu na faculdade. Tomara que a tua conta bancária fique muito cheia, mas você não vai ser conhecido ou convencido por isso, e sim pelo poder de Deus que flui através de você. Mas para isso, você vai pedir para Deus te usar. E quando você pede para Ele te usar, o Espírito te conduz para o mesmo lugar que conduziu Jesus. O deserto. Um lugar que a gente não quer estar. Não quer estar. É engraçado que tudo que é ruim a gente acha que foi o diabo que nos levou. Mentira. O deserto, diz a Bíblia, está aqui no versículo 1, capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Quando falta pouco para você começar a empreender o chamado que Deus colocou em você aqui na terra, quando falta pouco para isso começar, você é conduzido ao deserto. Esse deserto o crente conhece bem. Deserto, tempestade, vento, vale, são tudo nome do crentez. O crente, quando passa por uma dificuldade, ele tem vários nomes para explicar. Estou no vale. Só quem é crente entende isso. Você fala isso por não crente, rapaz, estou num vento. Olha assim, como assim vento? O crente entende logo, é dificuldade, né? Tem idioma que só o crente entende. Esse dia eu estava falando com um amigo meu crente, falei, rapaz, essa manhã Deus falou comigo, ele falou assim, Tei. Eu já entendi, Tei foi forte, então Deus, né? O crente tem uma forma de se comunicar. E quando faltavam poucos dias para Jesus começar seu ministério, e pela primeira vez aparecia a palavra pregar. A palavra Jesus pregando, Jesus pregou e Jesus começou a pregar, só aparece após o deserto. O Espírito conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Quem nos tenta é o inimigo. Mas o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eles falam, para que Deus vai fazer um negócio desse comigo? Para que Deus vai me botar num deserto, numa dificuldade, para o diabo me tentar? Porque existem 3 coisas que são reveladas quando você está no deserto. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você está bem, você desfruta, não aprende. A gente aprende é quando está faltando dinheiro, é quando chega o diagnóstico, é quando o marido quer sair de casa, é quando o filho está rebelde. O ser humano é científico, só aprende quando está no aperto. Vendo Netflix e descansando, você não aprende nem a matéria da escola, quanto mais a vida. Deus, que é o arquiteto de toda a criação, de tudo que somos e temos, Ele sabe que para te usar vai ter que te apertar. Não tem outro caminho. Felipe estava falando do início lá do Fernandinho. Para que ele fizesse o que faz hoje, com a boa motivação, precisou começar com um pequeno começo. Dorme aqui no berçário para eu ver como é que está o seu coração. A primeira coisa que acontece, que Deus testa, que Deus deixa a gente ser testado quando está no deserto, é justamente quais são as nossas motivações. Para que você quer? Para que eu quero esse altar aqui? Quem aqui gostaria muito de ser um pregador, uma pregadora? Muito, gostaria muito, levanta a mão. Deus vai me usar nisso. Então deixa eu falar uma coisa, quer mesmo? Não espera a oportunidade aqui não. Tem gente que sai da igreja porque fala assim, pastor não me deu oportunidade.
Você prega no YouTube, é só você abrir teu canal. Sabe por que você não faz? Porque ninguém quer te escutar. Na praça você não prega porque tem vergonha. Na escola você não faz porque ninguém te escuta. Aí na igreja a gente tem que empurrar o que você quer falar nos outros? Não, faz alguma coisa, prega a palavra de uma forma que as pessoas entendam. Eu tenho certeza que o pastor vai dar oportunidade, porque nenhum pastor é maluco. Agora, ninguém vai poder empurrar o que você quer falar goela abaixo. Então a primeira coisa que é testada no deserto são suas motivações. Por que você quer isso? Porque se você realmente quer pregar, você não precisa de púlpito, não precisa nem de gente. Talvez o que você queira não seja pregar, seja aparecer. Talvez você queira não é ser missionário, é viajar o mundo. Talvez você queira não é ser músico, é ter um destaque para ser visto por alguém e conseguir um relacionamento melhor. Eu sei de uma coisa, ninguém sonda teu coração, mas o Espírito te conduz ao deserto para revelar quem é você. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu vou ser sincero contigo. Eu fico sem almoçar às vezes, por exemplo hoje, por causa da correria, estou vindo de 2, 3 cidades seguidas. Eu fico sem almoçar à noite, eu estou quase morrendo. Se eu pular uma refeição, eu já começo a ver tudo rodando. Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer. E aí teve fome. Aí quando ele teve fome, entra o versículo 3. Então o tentador, repete comigo, tentador. O tentador aproximou-se dele e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. É impressionante como o inimigo tem um padrão para tentar. A primeira coisa que ele fala com Jesus é o seguinte: se você é filho, porque quando você se torna filho de Deus, a primeira coisa que o inimigo tenta confundir a tua mente é que você não é. Ele pega um pecado teu e te lembra e fala: como é que você é? Você fez isso? Ele pega um grito que o adolescente deu com a mãe e desobedeceu o pai e fala: como é que você é filho de Deus se você gritou com teu pai semana passada? Ele fica sempre tentando pegar coisas que para ele já estão no mar do esquecimento, trazendo a tua memória. Jesus já esqueceu, você lembra e se sente acusado por algo que não está mais em questão no juízo. Porque ele quer confundir o tempo todo a nossa identidade. Porque a gente acha que nós somos aquilo que as pessoas falam. Mas Jesus, antes do deserto, escutou uma voz que disse o seguinte: olha, você não é o que as pessoas dizem, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Enquanto você estiver com os ouvidos apontados para o lado, você vai escutar o que as pessoas acham. Quando você estiver ajoelhado com os ouvidos para cima, aí você vai escutar a verdade, quem é você de verdade. Na escola, meu apelido era Nareba, Caveira, porque eu era magro, bem magro. Época boa. Nenhum amigo meu da escola falava: homem de Deus, pregador, grande empresário. Nada do que eu sou hoje. Eles me chamavam de narigudo. Porque geralmente quem está do teu lado não vê quem você realmente é. É só quem já viu o quebra-cabeça da tua vida completa sabe o que está faltando. Só quem já viu o teu futuro sabe quem você vai se tornar. Então Jesus nos leva ao deserto porque na dificuldade nossos ouvidos ficam sensíveis para escutar quem somos. Em 2014 eu quebrei, passei uma humilhação muito grande e não sabia nem o que ia comer no outro dia, e o telefone só tocava para me acusar, para me cobrar, e gente batendo na porta de casa, aquele terror todo, ataque de pânico e um monte de coisa.
Mas em tantos anos de vida que eu tinha, eu nunca tinha parado para escutar quem eu era de verdade. Mas no desespero, eu tive que me trancar no quarto e falar: Deus, o que está acontecendo? Porque a minha empresa quebrou se eu sou dizimista e ofertante? Assim, porque isso não tem a ver com dízimo e a tua oferta, tem a ver com a tua identidade. Você não era aquilo. Eu estou tirando você de algo que você não é, para recolocá-lo em seu destino. Você é do altar, você não é da mesa. Você não fica atrás de um computador emitindo passagem aérea que eu fazia naquela época. E às vezes você entregou o teu futuro a Deus com aquela oração: Senhor, não seja como eu quero, mas seja conforme a tua vontade. E você esquece que fez a oração, Deus anotou. Deus fala: agora vai ser conforme a minha vontade. Eu vou te colocar rumo ao teu destino profético. A primeira coisa que você é provado, que o inimigo vai te provar quando Deus permite você ir para o deserto, é para saber se você sabe quem é. Para saber se você sabe quem é. Eu sou um treinador de pessoas, eu sou um mensageiro de boas notícias. É isso que eu sou, Deus me fez isso. Eu nem posso falar que eu escolhi, Deus me fez isso. E a partir do momento que eu descobri que Deus me fez assim, que eu sou isso, eu nunca mais tentei fazer outra coisa. Todos os sonhos que eu tinha, naturalmente falando, ficaram muito pequenininhos perto do que Deus me deu, quando eu comecei a fazer o que eu nasci para fazer. Só que geralmente a gente não descobre isso fazendo uma faculdade ou numa roda de amigos conversando. São nos piores dias da nossa vida. A segunda coisa que é revelada no deserto, que você é provado e testado, é para saber se você sabe o que tem. Primeiro é para saber se você sabe o que é. E segundo é para saber se você sabe o que tem. Olha o que o diabo fala para Jesus. O diabo então leva a um monte muito alto e diz para Jesus: todos os reinos do mundo eu te darei, se prostrado me adorardes. Então Jesus disse: retire-te, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor e só a Deus darás culto. Então o que Satanás tenta a Jesus? Mostra os reinos do mundo e o esplendor e fala o seguinte: está vendo tudo isso? Está vendo Paris? Está vendo Londres? Está vendo a Austrália? Está vendo aquela ponte maravilhosa? Está vendo isso? Está vendo? Então, tudo isso eu te dou, se prostrado me adorardes. Isso é uma prova para saber se Jesus sabia o que tinha. Primeiro ele provou para saber se Jesus sabia quem era. Depois veio a prova para saber se ele sabia o que tinha. Como assim, Tiago? Esses 40 dias no deserto foi 3 anos antes de Jesus ir para a cruz. 3 anos e meio. E na cruz diz a palavra: ele comprou para si todos os povos, tribos, línguas e nações, e para o nosso Deus nos constituiu reis e sacerdotes, e reinaremos sobre toda a terra. Quem é o rei das nações? Não acredito, você é crente? Quem é rei das nações? Jesus. Você tem dúvida disso? Quem é o dono do mundo? Quem é o redentor desse mundo? Jesus. Mas sabe o que o diabo oferece para ele? O mundo que já era dele. O diabo só pode oferecer o que você já tem. Peraí, por que ele ofereceu se já era de Jesus? Porque ainda não era o tempo de Jesus tomar. O filho de um rico é rico, só não pode usar ainda. Tem 10 anos, tem 11 anos, mas ele é rico. O que o pai tem, ele tem, só que ele não pode usar. Então o que o diabo tenta fazer? Fazer perguntas para confundir o que você tem. Se você sabe o que tem, os direitos que tem. Numa empresa que tem muitos bens, ou numa família que tem muitos bens, é comum fazer um inventário para você ter o controle do que tem. Quantas cadeiras eu tenho? Quantos computadores tem nessa empresa?
eu te aconselho a fazer um inventário da tua vida, para o diabo nunca confundir o que você tem. Ele queria dar para Jesus o que seria de Jesus, só que 3 anos depois. O que ele queria fazer? Adiantar um processo. O diabo, quando percebe que não pode te frear, ele tenta te acelerar. Mas uma coisa poderosa fora do tempo se torna uma coisa perigosa. Tudo fora do tempo dá errado. Mesmo que era de Deus, mas fora do tempo. Ele primeiro tenta, através de uma tentação, perceber se Jesus sabia quem era. Depois ele tenta perceber se Jesus sabia o que tinha. E terceiro, ele tenta saber se Jesus conhecia a palavra que ia pregar. Vou repetir. Se Jesus conhecia a palavra. Porque o tempo todo o inimigo usa a própria palavra para tentar Jesus. Tem uma parte impressionante que ele diz o seguinte: se tu és filho de Deus, versículo 6, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Olha o que o diabo vai falar para Jesus. Está escrito na Bíblia: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, mas com as mãos eles o segurarão para que ele não tropece em nenhuma pedra. O diabo cita um versículo para Jesus. Aí Jesus fala: mas também está escrito: não põe à prova o Senhor teu Deus. Ou seja, um versículo cancelando o outro. Isso é comum. Por exemplo, quando Saul está dormindo no acampamento, Davi era um fugitivo, estava com seu primo Abissai, chega próximo a Saul, Abissai fala para ele assim: está escrito que o Senhor entregaria os seus inimigos nas suas mãos. E estava escrito mesmo. Aí Davi responde com ele com outro versículo: mas você já viu alguém tocar no ungido do Senhor e ficar por inocente? Um versículo cancelando outro versículo. É por isso que a Bíblia diz que a letra por si só mata. Cuidado, que quem só usa versículo consegue usar versículo até para justificar seus erros. Agora, quem usa a Bíblia e tem o Espírito de Deus, porque o Espírito da verdade revela as coisas que ainda hão de vir. Então, assim como Davi combateu um versículo, outro versículo falando: não vou tocar porque está escrito assim, Jesus também combateu Satanás falando: mas está escrito que eu não posso tentar o Senhor meu Deus, então não vou me jogar daqui. Aí a Bíblia termina no versículo 11 dizendo: então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Qual foi a tentação do diabo? Se joga que os anjos vão te pegar. Em toda essa conversa de tentação, os anjos estavam em volta. Tentaram ser usados pelo diabo para tentar Jesus. E quando o diabo foi embora, os anjos vieram para servi-lo. Às vezes você está dentro da igreja e usa a própria Bíblia para se justificar, ou pessoas te dão palavras que estão na Bíblia para fazer você ir por um outro caminho que não deveria. Por quê? Porque além da Bíblia, que é o principal, você precisa ter o Espírito Santo latejando dentro de você, te incomodando, dando um peso. A Bíblia diz que quando Davi contou o povo, ele tem um peso. Você precisa ter esse peso. O Espírito Santo fala assim: estou fazendo algo de errado, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Esse versículo que ele me falou está na Bíblia mesmo, mas eu não posso usar para isso. Sabe por quê? Porque o que fez Jesus resistir o diabo, a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que fez Jesus resistir o diabo é que o diabo começou a tentá-lo no 40º dia. No 40º dia de jejum e oração, eu te falo como é que você está. Carnalidade 0, espiritualidade lá em cima. Começa a levar uma vida de oração para ver se você vai ter a mesma tentação carnal do que tem hoje. Começa a levar uma vida de jejum para ver se você vai ficar nervosinho como fica hoje. Sua vida emocional, sua vida carnal, sua vida sentimental, tudo se submete quando o seu espírito cresce.
Então quando a Bíblia diz resistir ao diabo que ele fugirá de vós, eu já te dou uma notícia: não dá para resistir se você não tiver com carnalidade zero, espiritualidade alta. Vamos lá, carnalidade, espiritualidade, não tem como. Vai ter que ser assim a partir de hoje.